Então hoje nós vamos conversar com a Elza sobre esse assunto que a gente tem conversado aqui no perfil durante esse último mês. Nós vamos conversar com a Elza sobre prosperidade. Como é que a constelação trouxe prosperidade para a vida dela? E aí, Elza Carvalho é uma das dinossauras da constelação familiar. Então, assim como eu, ela já está há mais de 20 anos nesse caminho das constelações familiares e ela vai estar conduzindo um evento em São Paulo nesse final de semana. Ela entrou em contato comigo para que eu pudesse estar participando e fazendo algum trabalho com os alunos e foi uma grata surpresa e interessante que ela me encontrou através daquela live que eu fiz sobre qual é o lugar que o terapeuta ocupa dentro do universo da ajuda e também o psicólogo. Se você ainda não viu essa live, ela tá bem esclarecedora, tá? Ela tá lá no YouTube e tá psicólogo versus terapeuta, qual o lugar, né? Que cada um ocupa no universo de ajuda, tá? Então, fica aí esse convite se você tá chegando por aqui agora. Oba! Bom dia. Chegou! Bom dia, Elza Bom dia, minha Carvalho! Que querida. delícia Muito estar aqui bom com dia. você. Um grande prazer te receber aqui no meu perfil, Pois logo é, nós cedo, né? somos do cedo, né? Nós somos do cedo. E aí, querida, que delícia! Então, Elza, eu gostaria que o pessoal também está entrando, né? Que você pudesse se apresentar para o meu público. É um grande prazer receber Elza Carvalho aqui no nosso perfil. Como eu estava dizendo antes, né? É uma das consteladoras também mais antigas, pioneiras, né? No Brasil. Então, eu nem sabia, mas nós estávamos juntas naqueles De encontros de Lindóia. águas, em Águas de Lindóia, com o Bert Hellinger, né? A gente estava conversando essa semana e a gente estava falando disso, né? Mas realmente, muita gente, a gente não gravou isso, mas a gente estava lá, estávamos juntas com o Bert Hellinger naquela época, né? Então, desde lá, Elza está aí nesse caminho das constelações e hoje nós vamos compartilhar um pouco o caminho, né, que a Elza fez durante todos esses anos, né, 20 e tantos anos. E como Elza, você vai se apresentar e você já pode se introduzir dentro desse assunto prosperidade, né? Então, por que esse assunto prosperidade? Por que eu pensei em conversar com a Elza sobre prosperidade? Porque nós estamos aqui no perfil já há algum tempo falando de prosperidade, as 7 chaves da prosperidade, a alma do dinheiro, que são cursos recentes que eu lancei. E eu sempre falei para os meus alunos que eu trabalho com várias abordagens, mas a constelação, ela tem um campo Verdade. próspero. Um campo muito próspero. E isso é uma característica dessa abordagem. Desde que a gente aprenda a se posicionar corretamente, não tem como a prosperidade não começar a fluir desde que a gente vá praticando as posturas sistêmicas que fazem com que o dinheiro, mas não só dinheiro, porque prosperidade é muito mais do que isso, né? A prosperidade, então, comece a fluir de uma forma mais abundante na nossa vida. E aí, Elza, eu gostaria que você contasse pra gente, né? Então, um pouco da sua especialidade e como foi que você percebeu isso na sua vida, né? A partir da prática interna e da prática externa com as constelações. Então, seja muito bem-vinda e fica à vontade Bom para dia, contar para a Cris. gente. Eu inicio, então, dando bom dia para todos que estão aí. Eu já vi que nós temos muitos alunos meus aqui no seu perfil. É maravilhoso e tem os seus aí me recebendo. Então, também aceite o abraço dos meus, né? Porque muitos deles estão conhecendo você agora e através daquele vídeo que você acabou de contar para eles sobre explicar sobre a constelação que eu disse para você que ficou uma maquete muito perfeita para gente que funciona com imagem, não é? Então vale a pena eles verem. Bom, eu sou a Elza Carvalho, na verdade sou Elza Vicente Carvalho,
Sou filha daquele homem, daquela mulher, né? Da dona Laurentina e do seu João. E você me chama assim de dinossauro das constelações. Eu quero dizer para você que a senhora tem um caminho maravilhoso também. A senhora fez um caminho lindo, um caminho de muita responsabilidade. Sei porque eu já fiz, já você, maratonei você, bastante, bastante. Verdade, Isso. verdade. Particularmente, fico muito, sabe quando fica apaziguada quando vê um vídeo, quando vê a sua fala. Eu não estou aqui rasgando seda, não. Eu estou dizendo realmente aquilo que está no meu coração e daquilo que eu vejo em você, né? Então, muitíssimo obrigado por você ter me recebido aqui na sua casa, né? E nós chamamos para o café. Eu já fiz café, eu já tomei café, né? Então, muito gostoso poder estar aqui e conversarmos sobre prosperidade, como essa prosperidade veio na minha vida. Mas então, Cristina, um abraço muito gostoso assim para você e por tudo que você está me proporcionando. É tão bom a gente ter um sentimento por alguém e esse sentimento se concretiza na atitude dela. Eu quero te entregar isso. Ontem foi com a Luísa e foi maravilhoso. Outro dia foi com a Déia. Então, assim, a sensação é que a gente estava proseando mesmo na sala da casa. E isso é bom, isso é acolhimento e isso para mim é prosperidade, sabe? Prosperidade. A prosperidade ela tem tantas nuances, né? E como é que essa prosperidade chega na minha vida de uma forma assim mais intensa, não é? Eu quero dizer a você que venho fazendo uma retrospectiva, assim, um pouquinho, né, porque para novos projetos, porque estamos sempre recomeçando, né, Cris? O novo, ele se apresenta o tempo todo quando nós estamos na abundância. Abundância, quando nós estamos dentro da Uhum. abundância, que é o acreditar, que é o confiar, né? Significa, então, que a prosperidade chega. E o novo, ele se apresenta mesmo. Mas como que chega para mim? Eu percebo claramente, assim, que ah, desde quando, enquanto professora, eu sempre tive um olhar muito amoroso. Isso vem muito da minha mãe, né? Minha mãe, uma italiana, né? Daquelas que, nossa, não preciso nem te dizer, basta ver como eu falo, já fica aí certinho o tanto que essa mãe era tão amorosa e cuidadosa, né, conosco. Então, eu sinto que nas relações escolares, eu também pude praticar um afeto, né? E eu sinto que o afeto, ele é a base para a prosperidade. À medida que a gente vai se desenvolvendo e vai crescendo, e aí chega na programação neurolinguística, chega lá na análise transacional, que a gente trabalha, eu vou falar de mim, eu trabalhei muito a minha criança, né? Trabalhei muito a criança para poder ter um adulto que olhasse para tudo. Aliás, você fez uma fala muito bonita do adulto, que olhasse para tudo e dissesse, realmente essa vida é minha e eu preciso tomá-la com muito amor, com muita força também. Mas com as constelações, Cristina, de fato sabe, como se como é que a gente fala? Um fio divisor, assim, sabe? Um divisor. Foi um divisor, claro. Isso, Divisor de obrigado. água. Claro que a gente precisa compreender que toda caminhada que eu faço como professora, como filha, com tudo aquilo que eu me trabalho, com muitos conteúdos, esses conteúdos todos fazem parte dos saberes do ajudante, né? Principalmente da gente que está lidando com outras pessoas. Mas quando eu chego e eu me deparo com os conteúdos da sistêmica, particularmente as ordens do amor, e logo em seguida, quando eu faço a minha formação, uma das primeiras, eu já junto as ordens do amor com as ordens da ajuda, é um tesouro. É um tesouro, porque eu, né, pude. é, de fato, definitivamente, Cris, foi um processo, a gente precisa dizer, porque nós estamos com muitas pessoas que talvez nem conheçam constelação ou que saibam pouco, né? Precisamos compreender do que a professora fala, que sempre foi um processo também para mim.
né? Sempre é um caminho, e no caminho a gente para, a gente descansa, a gente chora, a gente, a gente pede socorro, a gente vai para terapeuta, a gente toma um floral, são tantas coisas no caminho para ir para a vida. Mas enquanto a gente quer essa vida de prosperidade, eu já vou construindo um caminho próspero, onde eu tenho abundância para me dar suporte, para eu chegar lá onde eu quero, que é viver uma plenitude, no sentido de não ter mais tanto ruído, de não se incomodar muito com algumas coisas, às vezes tão pequenas, que a gente acaba se incomodando, né? Mas quando eu tomo as 3 leis, e para mim, Cris, foi muito importante o pertencimento. E eu sinto que quando eu olhei, escancarei essa primeira lei para a minha família de origem, e quando de fato eu pude entender de um tempo depois que eu precisava também deixar livre. Como eu fui tirando as camadas todas, eu fui abrindo aquela janela, eu limpei os vidros, né? Eu pude perceber que eu tinha também que abrir os braços para minha família e dizer para eles: eu já os tomei, eu já os tomei, mesmo com toda dor, com todo choro, né? Para imaginar que a gente nasceu prontinho assim, porque não é verdade, não é? Então, eu também, uma hora eu disse para a minha família: podem chegar, podem tomar o meu coração, pode adentrar. Eu os quero mesmo, mas eu também abro tudo que eu tenho aqui para dizer a vocês que vocês podem chegar. Porque a gente aprendeu muito a ir para a família, a ir para a família. Teve um momento, Cris, que numa meditação eu fiz isso. Depois, na formação, eu pedi licença para os meus alunos e disse para eles: eu preciso fazer hoje uma breve vivência, eu preciso olhar para a minha família e dizer para eles que eles podem chegar. Eu tive uma bênção, Cristina. Eu tive uma bênção. Eles vieram, aqueles que se movimentaram. Eu não peguei ninguém, nada, nada. Eles vieram. E a bênção que eu recebi foi tão assim, foi tão foi um preenchimento, sabe? Um choro silencioso que, né, que ficou. Então eu senti que naquele momento algo de fato tinha aberto em mim um lugar, um nicho, aquilo estava quente, né? E é daí que eu tiro a frase quentinho no meu coração, né? A partir daí, Cristina, eu percebi que eu já estava lidando com uma outra crença, que eu me sentia ter me preenchido da minha família e ter permitido que eles também me tomassem. Eu fiz esses 2 movimentos. Então, o que é uma prosperidade, não é? Tem que iniciar conosco. Precisamos iniciar conosco. É essa coisa de parar. Às vezes nós ficamos muito numa criança birrenta e a gente critica muito tudo. Ou a gente justifica, porque a criança, quando estamos nesse estado de ego, né, a gente grita, a gente justifica, a gente briga. E o que, na verdade, tudo que precisamos fazer é olhar definitivamente, ter coragem, né? E vir para o adulto, que aí o adulto cuida dessa criança. Aí a gente pode tomar a mãe no adulto, que faz uma diferença tremenda, né? Olhar para minha mãe, ver o humano dela. E por que estou tocando assim, Cris? Porque às vezes eu vejo, eu escuto, percebo, muitas pessoas falam comigo: professora, eu não consigo tomar a minha mãe, a não ser que eu engula ela. Eu falei: mas se você engolir, você vai vomitá-la. Então não engula. Não é verdade? Porque é tudo que a gente soca com o dedo, Cris, não faz digestão, né? Então eu digo: não, é um processo, é devagarinho. Primeiro, é reconhecer as dores. A mãe machucou, machucou. Sim, a mãe machucou. A mãe foi justa? Sim. Eu particularmente, Cris, eu lido muito com esse genuíno que a verdade traz, né? Não adianta querer fazer com que aquela pessoa que vem para nós, ela do nada ela vai tomar a mãe. Não vai tomar, não toma. Não é assim que se toma a mãe, não é? Então, quando eu chego nas constelações, e você estava lá, né, no Bert também, juntas, estávamos na mesma egrégora, na mesma ressonância, não é? A maravilha que foi perceber, né? Perceber o quanto que nós podíamos tomar toda aquela literatura que eu chamo de escritura Bert Hellinger, todas aquelas escrituras, né? Uhum. E escrituras, assim, fazendo alusão
a um conteúdo que ele é consistente, ele é maravilhoso. E aí, do que Bert conta? Se você pegar tudo que o Bert nos trouxe, ele fala do quê? Ele fala das relações. Ele fala dos movimentos ocultos que existem na família e que nós precisamos aplicar. E é claro, a porta de entrada para nós curarmos e irmos para a prosperidade é a mãe e o pai. Eu nunca digo da mãe sem falar do pai. Também não trago o pai sem trazer a mãe. Porque como que eu vou separar? Então já faz tempo que eu já parei de dizer que sucesso tem a cara da mãe. Eu digo que sucesso tem muitas caras, inclusive do pai, né? Porque a gente precisa trazer essa totalidade desse pai e dessa mãe. Então, quando eu me curo, me curar significa, ó, eu observei, eu entendi, eu compreendi. Portanto, eu posso dizer para essa família, apesar de tudo que vocês passaram, de alguma forma vocês deram conta. E o bem mais precioso eu tenho, que é a vida. Mas eu só consigo proferir isso, Cris, quando de fato eu olhei para o humano da minha mãe, eu fiz isso, olhei para o humano do meu pai, eu enxerguei o destino da família deles. Um dia eu peguei uma pedra, Cris, desse tamanho assim, enorme assim, ó. Fui lá no jardim e disse, olha, o que quer que tenha acontecido, isso aqui simboliza tudo aquilo que doeu. Mas sabe, bem centrada, bem inteira em mim, e coloquei aquilo onde? Onde tinha muitas flores. Porque eu preciso. Isso significa amor, é uma atitude mesmo de amor para com tudo aquilo que meus pais passaram, que aconteceram, aquilo que eles fizeram de decisão pessoal equivocada, aquilo que trouxe choro, trouxe morte, trouxe tanta coisa. Mas, Cris, eu também tive que compreender. Ela teve batizado, ela teve nascimento. Ela teve muito casamento, ela teve muito beijo na boca, não teve? Claro que teve. Teve muitos namoros escondidos, teve muito afeto exercitado. Para mim, Cris, para eu ir para essa prosperidade, eu passei por isso. Então, hoje, assim, tem um apaziguamento, e não tem a ver porque eu estou aí com meus 38 anos, né? Não tem a ver nada disso. Os meus 71, né, anos que eu tenho, eu os completei, mas eu me sinto numa energia, assim, muito, de muita vida. Né? De muita vida, porque eu a ganhei de presente, né? Eu a tive de volta. Me foi dado isso. Então, do que se trata a prosperidade, né, Cris? Para mim, né? É um caminho para o coração. Porque agora estamos desmistificando que o dinheiro, Cris, para mim, o dinheiro, você sabe que ele é uma identidade? Eu até vou fazer uma vivência no sábado, talvez até no domingo, uma vivência com relação a dinheiro. Se eu tiver oportunidade, eu quero fazer. Eu fiz em Fortaleza e foi maravilhoso, né? Porque para mim o dinheiro ele tem uma identidade, o dinheiro ele conversa conosco, o dinheiro ele quer o mesmo respeito que eu tenho pela minha família e pelas pessoas, né? Por exemplo, eu olho para a Cris, né? Essa linda moça que está diante de mim. Eu já coloquei você no seu sistema familiar, porque eu sei que aí quem está falando comigo é tudo aquilo que ressoa em você. Mas isso é tão concreto porque eu exercitei. Professora, nós podemos exercitar então a prosperidade? Claro, tem que exercitar, tem que estar consciente, né? O que te trava, né? Eu amo, mas aqueles freios de mão. Então, não é mágico. Lidar com a prosperidade não é mágica. É um caminho que a gente busca, aplica as leis, equilibra também. Por exemplo, a última lei, Cris, do equilíbrio entre o dar e o tomar. Nossa, por exemplo, no pertencimento, quando eu dou lugar, eu reverencio. Cris, sentir a força do reverenciar em mim foi algo maravilhoso. Sabe, assim, eu me rendi, foi uma rendição total. E você sabe, Cris, quero lhe contar algo. Como aprendi com o Berta essa coisa de ir para o chão, né? Ir para o chão e cheirar o chão. Mas eu tenho certeza, Cris, que eu fiz uma reverência à minha mãe e meu pai. Foi num banco de um parque. Estava tudo
tão aquietado. Eu dobrei a minha cabeça, eu olhei para a grama, estava um pouco úmida, né? Curitiba temos isso. Hoje está um sol maravilhoso. Mas eu olhei, não precisou, Cris. Eu fui tomada, que a gente usa esse termo, né? Eu fui tomada por esse amor tão profundo de gratidão, que eu dobrei a minha cabeça, Cris, que eu não tinha vontade de levantá-la. Então, muitas vezes a gente acha que é ir para o chão, dobra lá, abre os braços. Não é isso, é uma atitude interna. É atitude interna para nós irmos, né? E imediatamente também você já estabelece o seu lugar na família, que é a hierarquia, ele te dá uma força, assim. O lugar é mais ou menos assim, te dá assim. Quando a gente vai fazendo isso, a gente vai crescendo, assim, ó. Ufa, nossa, o meu lugar é esse. Imagina que eu venho de uma família de 16 irmãos, de famílias mistas. Então, eu quero dizer aos que nos ouvem aí, né, que estão conosco, um abraço para todos, o quanto que foi importante para mim lidar com essa família que eu chamava de família misturada. Sim, somos uma família misturada, muito obrigada, né? E aí, quando eu fui para o equilíbrio, eu percebi o quanto que precisava alterar algumas posturas minhas. Sabe, no pagar, no receber, sabe, como que eu lidava com o dinheiro físico, o dinheiro físico. E agora nós precisamos lembrar, né, Cris? Você deve fazer isso também, lembrar do cartão de crédito. Como que eu lido com o meu cartão de crédito, né? Eu sou leviana, só porque tenho cartão, então tem uma leviandade, eu tenho uma responsabilidade, porque o pessoal, muitas pessoas ainda equivocadas, acham que não, não, o dinheiro não. Mas assim, existe uma relação nossa direta com o dinheiro. E alguém me trouxe uma palavra aí, agora eu não consegui ver o nome da moça, mas ela fala da escassez. Porque nós vamos para a escassez quando nós somos escassos conosco mesmo. Porque às vezes nós temos dinheiro, mas contamos moeda. Não sei se você já ouviu isso. Eu observo muito isso. A pessoa, ela deixa de receber, vamos supor, R$ 50, mas depois ela faz questão de dividir uma conta de centavos. Você percebe imediatamente que tem uma escassez. Então, tem uma abundância falsa, mas tem uma coisa assim, onde que está? Que medo é esse? E normalmente, é, ah, vem de crenças mesmo. Então, o dinheiro precisa ser respeitado, eu preciso me relacionar com o dinheiro. Por favor, né? Põe entre aspas isso aí, mas é uma relação mesmo. Qual é a relação que eu tenho com o dinheiro? Como que eu pago as coisas? Mas isso, para mim, Cris, é mais um exercício de consciência que eu preciso ter. Mas a prosperidade profundamente é quando eu, de fato, eu me tomo exatamente como eu sou. Isso. Todas as minhas células são trilhões. Elas falam, nossa, quanto amor eu recebi agora. E o que que acontece? A minha ressonância, ela amplia. A minha frequência estava lá no pé, vem para o coração. A minha frequência, ela é inatingível. Ela vai, né? Ela vai embora. É como quando a gente toca o sino e esse sino fica tocando. Então, assim, o jeito que a gente pensa logo de manhã, tudo isso tem a ver com o afeto que eu tenho por mim. Porque, Cris, não é um trabalho de motivação. Sabe, trabalho de prosperidade e abundância e sair da escassez começa nas relações nossas conosco mesmo. E para isso, eu preciso me curar na minha mãe. Preciso compreender, sabe? Degustar, assim, o que é que minha mãe dizia para mim, que ainda me fere os ouvidos, o que é que vinha do meu pai, onde eu estou, ó, aonde que eu fico, qual é a história de escassez na minha família, que eu ainda tomo como verdade. Porque tem pessoas que ainda estão lá, né, Cris? Tem alguma coisa que aconteceu no avô, no bisavô, está vinculado tão inconscientemente que não consegue sair. Então a pergunta é: eu quero mesmo ser próspera? Eu estou disponível para de fato olhar para todas as minhas dores? Porque não adianta arrumar o dinheiro certinho na carteira só, não é? Não, sabe, essa coisa do respeito ao dinheiro é importante, porque, claro, o dinheiro ele é uma energia. Eu falo para você, né, que eu sinto que o dinheiro é uma identidade, ele tem uma identidade própria. Se a gente não, de fato, não estivermos bem
estivermos amorosamente conosco, estivermos já dentro desse pertencimento, já estamos muito focados no nosso lugar. A nossa criança também está sendo olhada, porque é um processo grande, né, Cris? Nós sabemos que sistemicamente, Uhum. aqueles que nos acompanham mais humildemente, eu vejo, eu tenho lá no YouTube quase 500 vídeos que eu comecei a esgarçar o conteúdo de Bert Hellinger, porque tinha coisas que chegavam, e aqui até quero depois que você me conte. Eu fiz uma caminhada muito solitária com as constelações, porque nós éramos muito poucos, né? Muito poucos no Brasil. Então, e cada um num canto. Então eu falei, meu Deus, eu vou ler isso aqui e vou de fato entender isso. Então eu esgarcei. Agora, para eu ter tudo aquilo lá, pode ter certeza, Cris. Eu senti. Eu senti cada coisa que eu entrego, eu sinto. Então, o que que acontece com a prosperidade, que ela está muito próxima da escassez? É quando, por exemplo, se nós não curarmos a nossa criança, é um aspecto, né? Eu não me sinto merecedor. Como que eu vou sentir-me merecedor se eu não consigo olhar para dentro de mim e sabe, o pessoal fala, ai, faça alguma coisa por você. Aí vai lá, compra um monte de doce para criança. Quem falou que criança quer doce? Criança não quer doce, não. Não é só doce, né? Aí compra uma caneca bonita. Se a caneca vier dentro de um contexto, essa caneca, toda vez que você tomar o seu café, ele tem um significado. Então, Cris, para mim é assim. Não é motivação, não é autoajuda, é um trabalho interno, interno. Sentir-se merecedor de quem você é. Nossa, Cris, porque a gente Uhum. aprende com as constelações não julgar as pessoas. Mas a pergunta é, quando Uhum. que a Uhum. gente vai parar de Uhum. criticar-se tanto, né, de julgar-se tanto, de se autoflagelar, porque tem gente que se autoflagela, não é? E aí que até abundância não vai ter. Tem escassez de afeto. Escassez de afeto consigo mesmo, né? Nossa, eu não Uhum. sei se ajudei. Eu não sei se Uau! ajudei. Acho que amanheci Ah, que inspirada, né? lindo! Então, realmente, então olha que linda a frase que a Elsa disse, né? A abundância é um caminho do coração. Olha que coisa linda, né? A abundância é o caminho do coração. E é isso, né, gente? Quando a gente está falando de prosperidade e de abundância, quando o Bert Hellinger fala sobre isso, ele está falando de muito mais do que apenas, mas isso também Muito. é importante, porque a nossa conexão conosco e com o Espírito amoroso vai se materializar na nossa vida. E uma das formas de se manifestar é na nossa carteira, na nossa conta bancária, né? Então, sim, o dinheiro também é importante, mas é muito mais do que isso. E a Elsa também falou uma coisa bem importante, que inclusive é uma das chaves que eu trouxe para a prosperidade, né? Eu peguei aquele conteúdo do Bert Hellinger, tudo que ele Uhum. fala de prosperidade, coloquei Que 7 lindo. chaves. E a segunda chave é a chave da conexão com as pessoas. Então, a maior prosperidade, né, que a gente pode manifestar é a conexão com as pessoas. E é tão bonito, né, que a gente acabou se conectando e com certeza nós estaremos e já estamos mais prósperas depois Com dessa certeza. conexão. Então, a rede de conexões. Porque se a gente não tem uma rede de conexões, e é claro, a primeira rede é a nossa própria família, né? A gente não cria uma teia para que a prosperidade que é espiritual possa se manifestar. Ela precisa ter um solo seguro, uma teia. E é sempre a teia das relações que podem sustentar a manifestação da Uhum. prosperidade, esse caminho amoroso que a Elsa traz, né, e que nós estamos assim em total sintonia, né? Outra coisa que você disse, bem bonita também, que é essa questão da rendição, né? Rendição. Você falou da concordância, em Sim. outras palavras, né? Você falou desse desse exercício que você fez com você, que eu achei muito lindo, né? Que é
o quanto você tomou os seus pais, a sua família e os deixou te tomar. Você foi contando, eu fiquei até visualizando. Eu falei, olha que lindo. Provavelmente você fez isso através dos Sim, representantes, né? Você falou num exercício. Então, eu achei muito bonito essa cena, achei linda. E aí, quando nós estávamos lá em Águas de Lindóia, apesar de eu já ter feito a formação com a Mimança, eu ainda não tinha experimentado o que eu sim. experimentei lá em relação a tomar os pais. E isso eu gosto sempre de falar, porque muitas vezes a gente acha que é assim, É, só uma constelação. A constelação é importante, mas os movimentos sistêmicos, muitas vezes, viram chaves e trazem mudanças muito grandes nas nossas vidas, às vezes até maiores do que uma constelação. E quando o Bert Hellinger, né, nos passou, você deve lembrar daquele exercício que ele pediu para a gente fazer em duplas, e ele pediu então para que um da dupla representasse a nós mesmos e nós representávamos a nossa mãe. E sim, depois fazíamos isso com o pai, né? Então, e eu me lembro que eu não tinha vivido isso ainda na formação anterior que eu tinha feito. E quando eu representei a minha mãe, fez um, sabe, você abre, assim, sai daqueles estreitos que o Bert fala, né? Sai do estreito e vai para o amplo, 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 amplo. E aí eu pude sentir no corpo, né? A minha mãe, pude sentir no corpo a minha avó, a relação da minha mãe claro. com a minha avó, tudo isso no corpo. E aí, como é mais. E olha que anos de terapia, né? Comecei a fazer terapia tão cedo, mas como a constelação ela consegue trazer, através desses movimentos, saltos que a gente dá no nível de consciência, né? Imensos. E aí, isso que você falou, né? É tão bonito porque a abundância ela vai começar dentro. Que abundância é essa? A abundância de afeto e de recursos internos. Porque você vai, uau, né? Eu sou muito mais que isso. E olha, aqui tem minha mãe, aqui tem a minha avó, aqui tem uma história. E você vai, então, ampliando esses recursos. Então, escassez tem muito a ver com ficar também Uhum. limitado numa coisica, né? E como a constelação, ela vai ampliando esses níveis, né? Ampliando a sua consciência para que possa caber Sim, mais, é bem né? assim mesmo. Não é, Elsa? E quando você falou do dinheiro, você falou assim, o dinheiro tem uma identidade. Não, E o não Bert sei. isso também, É, né? eu O não me Bert fala, lembrei o dinheiro tem assim. uma Calma, alma. calma, isso. O dinheiro tem uma alma. Ele fala, claro, no Claro, sentido metafórico, mas ele fala assim, o dinheiro é vivo, o dinheiro é como se fosse uma pessoa, né? Então, então de novo, né? Eu acho que o grande exercício, quando a gente fala de dinheiro, é conseguir deixar o dinheiro sim. ser só ele, né? Só dinheiro. E tirar todas as Pode representações que ele, trazer. né, tem na nossa vida, né? Então você trouxe muito também essa questão da criança, do adulto. E muitas vezes o dinheiro ele tá ali para servir, para suprir nossas necessidades infantis. Ou daí o dinheiro é a mãe, daí o dinheiro é o pai, daí o dinheiro é a avó, daí o dinheiro ele Sim, representa a perda que o avô teve. Aí eu tô compensando através do dinheiro. Então, até que a gente limpa. possa limpar o dinheiro, pensa que o dinheiro está assim, passando por um processo Perfeito. de purificação de todas as imagens que estão grudadas nele. Quando a gente vai fazendo essa purificação, aí o dinheiro ele pode Verdade. ser É ele, isso. né? Essa identidade. Então é um caminho mesmo, como você disse, um processo, né? E aí eu queria te perguntar, nesse caminho, então, que você foi dizendo, né, e de tomar a sua família e de deixar que essa família te tomasse, Pois não. então eu quero te fazer duas perguntas. E aí você vai responder aí junto. Então, antes, então, das constelações, você sentia que provavelmente devia ter algo aí, né, interrompido, algo aí que não estava tão bem. Em relação à sua mãe, em relação ao seu pai ou ao seu clã. E assim,
qual foi? Porque muitas vezes assim, o pessoal está chegando aqui e fala, o que é esse negócio de tomar a mãe? O que elas estão Põe dentro falando da de tomar a xícara, mãe? né? Põe É dentro da algo tão xícara e estranho, toma. né? É, então, Pra brasileiro é um verbo tão nós, esquisito, tomar a mãe. A gente sabe que não é só aceitar, mas eu queria que você contasse assim, o que é que tinha, né? Porque você falou do pertencimento, no meu caso era mais a hierarquia, porque eu me sentia muito maior que os meus pais. Então, assim, o que que você sente que foi esse divisor de águas nesse relacionamento? O que que mudou nesse relacionamento dentro de você? Porque, gente, isso pode acontecer mesmo que os pais não estejam mais aí, porque é um movimento interno. Então, essa é uma pergunta, né? Do que você sente que mudou mesmo. E a segunda pergunta é bem para quem também está começando nesse caminho das constelações, o sim. pessoal fica muito inseguro, né? Porque a gente sabe que não é uma ferramenta fácil, porque ela é fenomenológica. Então, não tem muito, às vezes, onde a gente se pegar. Então, a gente vai lá para a teoria, mas aí quando a gente vai para a prática, muitas vezes dá aquela insegurança e tudo mais. Então, também queria que você contasse um pouquinho, quando você começou a trabalhar com constelações, né? Como que esse passo de coragem, sabe? De que assim, eu vou para esse desconhecido, né? Como você disse, abundância também é acreditar, é confiar, né? E estar aberta para o novo, que é fundamental também essas posturas que você falou logo no começo. Então, assim, como que você falou? Eu vou lá fazer uma constelação. São as primeiras constelações que a gente, inclusive, faz um monte de besteira. Eu falo para os meus alunos: é isso, gente. Quem É não sabe verdade. fracassar não vai ter sucesso nunca. Então, assim, a gente vai começando devagar. Então, eu queria que você contasse essas duas coisas. Como foi o seu. Que movimento é esse que você sente que principalmente destravou? E como que foi que você entrou, então, porque o Bert Hellinger ele não dava, né, o passo Mas a a gente dá, passo, porque né? não, Nós, não nós existe somos isso. brasileiros. Esse é o intuito. Esse foi o intuito meu com os meus vídeos, né? Foi o intuito meu. Quando eu falei, não, a gente necessita trazer a fala para os brasileiros, né? Então eu me sinto um pouco assim tradutora, sabe? Assim, claro, de uma forma bastante humilde, não é? Mas com grandiosidade, com Uhum. seriedade e responsabilidade, né? De poder traduzir um pouco para as pessoas. Como eu tinha os grupos, são vídeos muito orgânicos. Se você pegar os primeiros, as pessoas ainda de vez em quando chegam e reclamam, né? Dá para pôr o microfone? Eu falei, oh, querido, esse vídeo foi feito há 6 anos atrás. Eu nem imaginava que eu teria como é que fala? Sei lá, é um digital que está lá, né? São muitos livros, né? Dá para fazer uma coletânea lá. Aham. E é o que eu tenho, inclusive, feito, né? Estamos aí com 2 vídeos, com 2 livros, né? Sendo produzidos, enfim. E aí, eu vou começar com a primeira, que foi, de fato, eu já vinha de uma forma muito de olhar para como a minha mãe lidava com o dinheiro. Minha mãe, uma mulher próspera, não sabia ler, né? Mas eu nem gosto de falar que minha mãe era analfabeta, porque isso é tão forte. Minha mãe não era analfabeta. Minha mãe, ela não soube juntar as letrinhas, não teve oportunidade, mas ela trelia. Então, minha querida, era uma poliglota, né? Então eu não digo minha mãe é analfabeta porque não é mesmo. E muito boa nas contas, muito boa de matemática, minha mãe. Ela tinha uma horta, ela vendia as verduras, as vizinhas vinham com aquela bacinha, né? Já era bem sustentável naquela época, né? Então eu cresci vendo e olhando para essa relação que minha mãe lidava com todas as coisas e a abundância de alimentação, a abundância da cantoria. Olha, Cris, para você ver como que de fato é verdadeiro aquilo que a gente vive, o quanto que impregna em nós os primeiros anos de vida. Impregna. Se a gente conseguir reconsiderar, como é que a gente fala? Refazer, reolhar essa história, ressignificar, nós vamos trazer mesmo algo muito maravilhoso. Mas, então, daí eu fui para ser professora, enfim, né? E claro que o tempo todo eu fiquei me relacionando. Isso me dá também um trecho, me dá uma boa estrada, né? Todo ano, alunos novos, a relação com os pais, quer dizer, esse exercício de relacionar, de procurar entender, de encaixar,
né? E eu me lembro assim que eu falava, nossa, mas compreendo. Eu me lembro de falar para os professores, às vezes na sala, né? Compreendam, olha a história de vida. Bom, depois a gente vai aprender que pode ser um script, a gente vai aprender que é contexto, mas eu já venho dessa. Eu falo que eu fui curtida, né? Fui curtida nas relações. E como eu sou uma aluna repetente, não é, por décimos, naquela época lá, eu sinto que faltou um pouco de afeto. Então, o que que eu fiz? Quando eu me tornei professora, eu trouxe isso para dentro da sala, o afeto. A gente aprende pelo afeto. Tem que, porque eu sentia que me faltou. E eu, então, eu fiz disso uma alavanca. Né? Eu disse, não, o afeto ele precisa estar, porque daí a criança aprende mesmo. E é verdadeiro, isso é verdadeiro, né? Bom, eu vim com tudo isso, mas quando eu chego, que eu me aposento da federal como docente, e eu começo um grupo de mulheres, que só depois eu fui compreender que era um tributo às mulheres da minha família, do lado da mamãe, do lado do papai, que era um tributo a essas mulheres, eu já estava fazendo a minha formação com as constelações, fazendo uma formação no núcleo de psicologia para atender casais, e eu fui me abastecer um pouco fora da linha pedagógica, não é? E aí, então, quando eu fui fazer uma, dentro com o professor Peter, né, que infelizmente nos deixou, eu fiz uma constelação, e foi ele que me atendeu. Eu disse, professor, eu tenho um buraco aqui ainda, que eu não consigo, por mais que eu busque, eu não consigo entender o que, que eu ainda tenho que... Eu disse, eu sinto que é de dentro, parece que é uma coisa que eu não consigo resgatar. Era uma coisa muito forte, sabe, Cris? E aquilo ficou stand-by ali, sabe quando você põe ali no canto e uma hora ia olhar? E aquilo realmente, aquilo me trazia muita tristeza. Às vezes eu me pegava muito triste e não entendia o porquê. Nesta constelação, foi um exercício, né? Foi de fato muito breve. Eu pude acessar a dor da minha mãe com a minha avó. Então eu estava muito, porque a minha mãe ficou sem a mamãe dela fisicamente aos 3 anos, e a minha mãe veio da Calábria, né? Então eu sou bem uma geração direta. Minha mãe veio com 12 aninhos. Então, o que que aconteceu, Cris? Eu estava muito vinculada à minha avó, que praticamente sumiu da família. Aquelas coisas que vai passando, vai passando, vai passando. Eles vieram da Itália para cá, quer dizer, ela já ficou lá mesmo, né? Já ficou lá na Calábria, eu voltei lá. O nosso caminho, a peregrinação que eu fiz foi maravilhoso. Eu fiz um caminho muito, muito assim, de resgate mesmo, né? Para minha mãe. Tanto que quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, eu sabia que era aquela. Eu lembro que eu abracei assim aquela porta enorme e eu ouvia toda a conversa lá dentro. Nossa, se apresentou para mim em tantos movimentos. Eu disse, mãe, eu voltei por você. Sabe? E, mãe, eu voltei por você. Porque é verdade, Cris. A maioria de nós quer voltar para a Itália, ou para a Espanha, ou para Portugal. Pelos nossos, né? Eu voltei para a Itália, Calábria, e meu marido voltou para Portugal, região do Minho. Eu abracei aquela porta. Eis que de repente vem uma senhorinha assim, ela diz, ô Bambina, tal, bom, falou comigo num italiano que eu entendi muito pouquinho, mas aí ela me disse, tinha um tradutor, né, porque o calabrês ele fala muito rápido, ah, você quer conhecer como era a casa da sua nona? Eu te mostro a minha. Olha, Cris, veja se isso não é a gente confiar e acreditar que é possível. Eu vivi isso, Cris. Eu vivi assim nas minhas entranhas. Eu olhei para aquela casa, menina, e era assim, ó. Pegando da esquerda para a direita, você veja que nada, o que é para ser da esquerda para a direita, era aquela casa todinha que lembrava a Itália. Tudo, os vasinhos, as toalhinhas de crochê. Quando chegava de um tempo, aí já vinha um pouco mais moderno, porque os filhos tinham saído e eles traziam coisas para a mãe, né? Então, depois dessa constelação, eu fiz isso, mas eu sinto que quando eu entrego a minha avó, né? Entrego a minha avó para a minha mãe, que naquela constelação a minha mãe pôde voltar para os braços da mãe dela, a frase que vinha era assim, Cris, finalmente eu encontrei você. Que muito nas constelações eu uso, porque para mim foi um divisor, assim. Eu senti que aquilo me abarcou, assim, aquilo me tomou, eu fiquei preenchida e pude olhar para aquelas duas representantes, a minha mãe no colo da minha avó,
e eu pude deixar as duas, e eu me lembro assim que eu me afastei, abaixei minha cabeça, porque era tanto amor que eu não precisava nem interromper. Passado um pouquinho, o professor Peter veio, bateu assim, fez assim no meu ombro e fez assim com a mão, que eu também poderia me dar. Aí eu fui, também fui um pouco aninhada, né? Aninhada ali, mas depois eu me levantei, porque né, minha mãe também já não estava fisicamente, e elas então se acalmaram ali, abraçadas, abraçadas, e eu pude sair. Para mim, Cris, eu te conto e eu vou lá, sabe, naquele, me preenche, assim, me dá um gosto gostoso, assim, vem um gosto delicioso, assim, do quanto foi bom, e eu sinto que aquilo me pôs uma abundância de amor, sabe? Estava completo, né? Claro que depois eu fiz mais uma vivência olhando para minha bisavó, sabe? Porque a minha avó morreu na gripe espanhola, por isso que a minha mãe ficou sem ela, né? Chama-se Madalena Licursi. E aí eu fui para minha bisavó e para minha tataravó. Porque lá nos primórdios, a gente trabalhava muito assim, até a quinta geração. Não sei se com você foi assim, sexta, sétima geração, né? Agora, né, até a quarta já dá um baile bom, né? Bom, essa é a primeira. Punha as pessoas, né, para Isso. representar as Mas você sabe que gerações, né? ainda às vezes, dependendo da vivência, a Às gente precisa fazer? vezes. Bom, então lembra que eu estava lá com um grupo de mulheres, né? E aí o que que aconteceu? Eu já estava com aquele movimento todo lá. E um belo dia, uma senhora disse que estava com muita dor na perna. Cris, essa professora que fala com você, falou para ela assim, vamos experimentar um exercício? Minha primeira constelação. Ela falou, vamos, professora, vamos, você confia? Sim, tudo bem. Sentei próximo dela. Eu falei, vamos pôr alguém para representar a tua perna? Cris, olha. Então, porque nós tivemos uma formação onde a gente controlava tudo, né, Cris? É o inventário, é a Sim. casa que não vende, é o cachorrinho que não, né, vive adoecido, é um cachorro que teve muitos cânceres, é um cachorro numa alienação parental, porque você sabe que cachorro também é, né? Ele mostra muito da família, né? Os bichinhos em geral, os nossos animais, né? E aí, menina, aquilo veio, e claro que tinha a ver com o pai, e ela era filha de alemães, ela era grandona, lembra até um pouco Bert Hellinger, agora que eu me dou conta. A Alzira, né, que já não está mais conosco. E eu percebi que eu não precisava, era só me deixar, era só eu ir. Então eu percebi que aqui calou, mas os conteúdos ficaram lá, estavam disponíveis para mim. Mas não dá tempo, né, Cris? Não dá tempo de ir lá no livro do Bert e falar, deixa eu ver onde é Uhum. que tá aquelas coisinhas que ele desenhava, que vinha tudo desenhado, né? E foi aí, então, mas eu me assustei, eu levei um baque, tanto que logo depois eu já dei um intervalo, precisei me refazer um pouco e eu pensei, o que que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Claro que veio o pai, veio a questão da guerra. Cris, foi assim. Aí eu me acalmei, eu tive medo. É bom que eles todos me ouçam, porque é verdade, eu conto isso. Eu tive medo, eu disse, será que isso é para mim? Claro, né, Cris? Depois, com o tempo, né, esse medo, o que que aconteceu? Eu fui ler mais e eu comecei a praticar. Então, para todos aqueles que às vezes têm um pouco de receio, vão observar, né? Leiam mais, assistam lives, peguem vídeos, né? Ó, lá no YouTube, ela tem tanto vídeo que a gente pode aprender muitas coisas. E mais do que isso, né, Cris? Fazer uma boa preparação. Uma boa preparação. Porque eu lembro que o Bert, ele me tocou profundamente quando ele diz que ninguém forma ninguém para ser constelador. Que é preciso tão somente perceber o chamado interno. O que que é esse chamado interno? Por exemplo, eu não vejo a constelação como ferramenta, sabe, Cris? Assim, claro, ela é um recurso, Aham. mas para mim a constelação ela está dentro de uma outra categoria, sabe? Se a gente puder colocar dentro de uma categoria agora para trazer, para didaticamente falando, a gente vai perceber que a constelação, quando nós estamos lidando com ela, ela se abre para uma energia, porque nós vamos buscar toda essa energia que vem transgeracional, que vem dessa ancestralidade e que o constelado nos permite
adentrar com ele. Mas se ele não libera, se ele não libera a conexão, ninguém vai conectar e muito menos nós. Então, e para mim isso que é estar a serviço. Quando de fato eu toco profundamente esse constelado, essa constelada, e ela me permite que haja toda essa ressonância, mas a energia da constelação, Cris, é uma energia muito espiritual, porque trata-se da vida que já aconteceu, da vida que permanece em mim e da vida que continua comigo através dos meus filhos. Então, o que eu fiz, Cris? Eu comecei a entender a fala do Bert. E eu comecei a estudar isso, e eu fazia os exercícios com as pessoas, eu estudei, eu sentia. Muitas vezes eu passava pelo processo para não pôr ninguém, né? Eu mesmo passava e eu sentia, e eu ia estudando dessa forma. Então, precisa estudar mesmo. Precisa ir nos grupos. Ai, mas como é que eu sei uma boa consteladora? Um bom constelador? Olha, eu tenho uma medida, Cris. Eu posso falar aqui, né? Ó, eu chego lá no seu trabalho, no Claro. seu grupo. Se não me incomoda, Cris, sabe, se incomodou, tem algo ali que não é, que é com você, muitas vezes é com a gente mesmo, que não dá conta daquilo, então saia, né? Mas precisa retomar e perguntar. Ó, por exemplo, sábado é a primeira pergunta que eu vou fazer lá para os terapeutas, né? Para quê? Para que você quis ser terapeuta? Para que você disse sim e se houve chamado? Houve chamado? Ou você se, ou você ficou encantado que alguém falou que você vai ganhar 40 mil reais no mês? Ou que você pode vender uma mentoria e tal. É isso? Porque se for isso, Cris, se for isso, não é isso, né? Se for isso, não é isso. Agora, eu vou para os grupos, o próprio Bert diz, né, que ele ficou 2 anos num grupo de constelação. Tem o relato do Bert. Então, de quem que nós estamos falando aqui? De alguém que, para dizer tudo, que ele precisou de muitas compreensões ao vivo. Então, o conteúdo da constelação, ele é orgânico. Então, eu preciso respeitar isso. Então, eu olho para a professora Cris, eu olho para a professora Elza, eu vejo lá outros professores, os homens, né? Eu não, nem vou citar, porque eu gosto de tantos, né? Então, o medo, ele também faz parte. O medo faz parte. Mas não dá para ficar muito nessa... Como é que chama, Cris? Quando a gente fica meio fascinado. Aí agora veio uma nova profissão e eu posso ser consteladora. Ah, por favor, não façam isso, né? É, todos podem? Claro que todos podem, desde que se preparem. É possível a preparação? Sim, é possível a preparação, mas sinta a sua alma. Porque às vezes você vai aplicar isso em falas, né? Às vezes você não vai, leva um tempo para a gente fazer a dinâmica, né? Leva um tempo a gente criar um protocolo seguro para a gente. Mas é claro que a professora ela teve medo. Eu chorei, por 2 vezes eu pensei em deixar, porque o caminho era muito solitário. 2 horas de palestra para você dizer que não era isso, que não era aquilo, que não era aquilo, e o que que era, né? Aí, por exemplo, algumas pessoas querem começar já entregando a mãe. Calma, você já tomou a sua? Você está curado definitivamente na sua mãe? Como é que você vai entregar a mãe para alguém se você não tomou a sua? Aí, se eu quero só porque vai ter uma troca, o dinheiro não vem abençoado. E, né, o dinheiro ele vem abençoado quando, de fato, a pessoa, o nosso cliente, ele ficou aquecido. Ele ficou aquecido, ele nem fica muito procurando resultado, ele fica dentro. Então, um terapeuta constelador, ele precisa de fato entrar nessa energia da alma, essa energia espiritual que se abre quando nós abrimos uma constelação. Eu demorei para compreender um pouco isso. O que é abrir uma constelação? É olhar para... Cris, você tem ideia? Olhar para a ancestralidade todinha que vem com esse constelado? Aí aquilo tudo se apresenta no campo e tem trecho que se faz sozinho mesmo, enquanto é que às vezes você dá uma frase, você conduz no sentido de uma pequena intervenção, né? Que às vezes é necessário mesmo, né? Mas nem sei se respondi, Cris. Nossa, você foi muito além da resposta. Você deu muito mais, né? Que lindo.
Então, algumas frases do que você trouxe aqui, lindíssimas, né? Então, a gente está falando aqui sobre prosperidade para você que entrou agora, e a Elza ela está contando, né, a experiência dela nesse assunto e o que é prosperidade para ela quando a gente conversa sobre constelação familiar. Quantas pérolas aqui nessa live, né? Que coisa linda. Então, uma das coisas que a Elza acabou de dizer, gente, que para mim é o núcleo do nosso trabalho aqui na Terra, não só das Sim. constelações familiares, né? A Elza disse, ela não disse com essas palavras, mas ela disse isso, né? Prosperidade é dar o que você não teve. Então ela disse assim: faltou afeto lá na minha casa, né? E aí, o que eu comecei a fazer nos meus grupos de constelação, nos meus grupos de alunos, eu senti que não podia Não podia. faltar afeto. Olha que coisa mais linda, porque isso é o núcleo da prosperidade. Não é você dar o que você tem, mas é você dar aquilo que faltou para você. Olha, isso é tão profundo que daria para a gente fazer um curso só sobre esse assunto, que é lindo. Então, é maravilhoso, né? Isso que você trouxe. Que eu sinto que esse é o nosso grande desafio. No meu caso, por exemplo, a necessidade, né? Porque a criança ela tem Sim. necessidades que são básicas, né? Para serem supridas na infância. E no meu caso, também uma mãe com muitos filhos, eu a filha mais velha, e para mim, eu senti que faltou cuidado, né? Sabe aquele cuidado de mãe? A gente poderia dizer também que é afeto, mas no meu caso tem uma nuance um pouquinho mais para um Entendi. cuidado, né? Um olhar. E aí é exatamente isso que eu também dou, né? Afinal, todos nós que estamos nessa área aí de ajuda ao outro, a gente cuida, né? Então, eu sinto que é isso que eu distribuo bem, né? E aí, cada um de nós vai ter, né? Então, onde é que você encontra a sua profissão, que significa professar algo que o Bert diz, né? Profissão é professar algo. Você vai encontrar naquilo que faltou para você. Então, lindo. E outra coisa que a Elsa traz, né? Lindo também. Perdi aqui. Você falou da prosperidade, do afeto, né? Perdi, porque eu não anotei. Eu tenho que anotar aqui, senão eu esqueço. Mas assim, lembrei. Da perna, da primeira constelação da perna. Fantástico também, né? Então ela fala: minha primeira constelação, a moça veio, tem um problema na perna. Gente, isso é tão maravilhoso também, porque é isso. Eu também tinha muito medo no começo. Por quê? Porque não tem como a gente controlar e a gente não tem a menor ideia o que vai acontecer, né? Cada constelação é única e a gente não sabe para onde que ela vai. Então a Elsa disse assim: bom, a perna foi levar lá na ancestralidade, a moça alemã, até lembrava o Bert Hellinger, a gente foi parar nas guerras e tudo mais. E os meus alunos agora estão muito na moda Sim. medicina germânica, né? E então, o que eu acho, eu inclusive comecei a fazer essa formação, não terminei, mas assim, é lindo o conceito que o Hammer traz. Mas a gente acaba caindo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente cai num lugar assim, ou a própria psicossomática, né? Ah, Perna tomar cuidado. é isso. Se o cliente traz isso, é aquilo. Mas e o que que é isso? Mas então, depressão tem a ver com o quê? Gastrite tem a ver com o quê? Não sei o que no fígado tem a ver com... Endometriose tem a ver com o quê? Né? E aí, gente, acabou. Você Não. não está fazendo constelação, né? Então, você precisa deixar a perna ser Daí a só a perna daquela colocação, né? pessoa, que não necessariamente tem a Colocação ver. daí. Daí é colocação, não é constelação. Isso, isso, exatamente. Então, dá para fazer trabalhos muito legais nesse sentido, né? E ok, mas a gente tem que lembrar que assim, se a gente quer fazer uma constelação fenomenológica,
realmente a gente tem que abrir mão de tudo isso, né? Que a gente fica tentando se segurar nas coisas, para que a gente não, eu tenho que saber que eu tenho que ter um dicionário, né? Tem que decorar aquele monte de frases de solução. Então a Elza também trouxe assim, tem uma fala, ela falou, tem uma fala que eu uso muito com os meus alunos, que é finalmente eu te É encontrei, mãe, né? alguma Mãe, coisa assim, finalmente eu né? te encontrei. Veja, eu te encontrei. Veja, a Gente, fala veio de dentro dela. Então, um bom constelador é aquele que é experienciado na teoria e também na prática. Então, isso que a Elza trouxe para a gente, que ela foi lendo os livros e foi lá experimentando. Lendo os livros e foi experimentando. Lendo os livros e foi experimentando. Traduzindo, porque o Bert Hellinger é filósofo, né? Então, não é fácil mesmo. Tem que estudar e tem que praticar, praticar, praticar. Então, é maravilhoso o seu caminho e maravilhosos os exemplos que você trouxe para a gente. E também vocês viram, né, pessoal? 2 vezes ela teve vontade de desistir, né? Por quê? Porque é isso, a gente está lidando morte, com algo, morte. como Lidando com a morte, Cris. é um fiozinho que a gente não enxerga, né? A gente é conduzido por forças que a gente não vê, a gente não enxerga. Então, realmente não é fácil, mas se a gente ultrapassar esses Sim. primeiros desafios, né? Aí a gente vai conseguir relaxar no desconhecido, não é, Elza? É Eu vou deixar agora você fechar, né? Porque a gente já chegou aqui no nosso verdade. time. Bom, Cris, uma gratidão profunda. Fui tão bem acolhida aí pelos seus. Está cheio de alunos meus aí também te conhecendo. Fiquei super feliz. Eu, eu olha, a Bem-vindos! Thaís que está ali, ela é de Umuarama, bem aqui, norte do Paraná, não é? Tem muita gente enfim. Ah, gratidão por esse jeito de lidar comigo, gratidão pelo jeito que você entregou o seu olhar para mim, porque o olhar, ele é um olhar amoroso, é um olhar que convida, e eu sinto que quando nós estamos na abundância e na prosperidade, um dos primeiros efeitos que ela faz em nós, Cris, transforma o nosso olhar. Põe o nosso olhar de novo, de nós termos boas percepções. Porque no tratar com a vida, a gente às vezes acaba deixando isso, o nosso olhar às vezes fica duro, fica endurecido. E quando olhamos para as pessoas, né? Então, esse olhar amoroso é maravilhoso e toca o meu coração. Então, o que eu posso dizer para fechar? Dizer que eu me sinto extremamente próspera por estar aqui. Estou abundantemente à vontade para estar com você, para estar na sua casa. E, assim, que maravilha a sua receptividade comigo, né? Mostra bem para mim, me dá mesmo o sentimento de onde você está. Porque onde você está como ajudante, onde você está, não é? Então, um desejo imenso, você vai poder estar comigo um pedaço da manhã do domingo, que a gente precisa também contar isso, que vai ser maravilhoso. É, Isso, por e favor, eu tenho contar um isso também. propósito, né, de estar convidando alguns parceiros, meus pares, né? Existe um propósito nisso, que eu vou deixar que o próprio encaminhamento, que tudo vai se apresentar se é do jeito realmente que eu estou emanando, né? Que eu estou frequenciada. E no sábado nós vamos ter voltados para os terapeutas, né? Para os ajudantes. Como é que, de fato, qual é esse protocolo que me assegura, né? O que eu ainda acho que preciso? Porque uma coisa é achar, outra coisa realmente é precisar. Para onde eu estou olhando, né? Então, eu sinto que são trocas, vai ser bastante orgânico, porque eu não sei fazer de outro jeito, Cris, e também não quero aprender. Tem muita gente que faz isso e muito bem. Eu não consigo. Eu gosto do orgânico e eu sinto que dá certo, porque senão eu não estaria aí há tantos anos, não é? Então, Cris, olha, deixo um abraço para todos, aqueles que quiserem se inscrever para estar conosco, né? Essa professora maravilhosa que está aqui comigo, linda mesmo, linda, né? Vai estar comigo no domingo, no sábado eu tenho outros consteladores também, e claro que todos que estão inscritos lá são consteladores. Mas eu acho muito, nesse momento que a gente está vivendo, trazer outras falas, né, Cris? Outras reflexões, outras ponderações, outros casos, né? Outros casos, do que ficar somente na fala
da professora Elza. É tão bom juntos, a gente pode construir algo muito maravilhoso, né? Então, sábado é isso, é suculento mesmo. E no domingo é é o mesmo suco, né? Tanto que eu chamei de workshop para todos, porque quem está no sábado, muitos vão estar no domingo, porque é justamente para isso, né? Aproveitar que a professora vai, que vai estar lá, vou estar disponível o dia todo, e depois do almoço a gente também tem constelações, né? Eu sei que você vai poder estar comigo a partir da manhã, que depois você tem compromisso, mas é maravilhoso ter você junto. Só o fato de você estar junto, você sabe que já está movimentando muita coisa, né? Porque eu confio nisso, né? Então é isso, queridos, né? Confiar, acreditar e seguir. Prestando bastante atenção, mas Hum, confiar, acreditar e seguir. Porque não adianta só confiar, hum, eu acredito e confio, confio e acredito. Mas aí eu não me movo e eu não saio do lugar. uhum. Então é isso. Obrigada por tudo, viu? Um beijo para todos vocês e até com você até domingo, né? E com eles, quem estiver aí, Isso. sábado, domingo, na minha bio, eles vão encontrar o link para inscrição. Acho que aqui, enfim, ninguém Tá. colocou, mas podemos depois, né? Essa live fica gravada, né, Sim. Cris? Essa live Isso. fica gravada. Se você Sim. Essa live vai ficar, eu posso compartilhar quero com sim. você, se você quiser, Sim. eu compartilho a live. Vai ficar aqui no meu perfil. Eu queria dizer, então, que esse evento que a Elza está dizendo vai acontecer no próximo sábado Isso. e domingo em São Paulo. Elza é de Curitiba, mas vai estar, né, vindo para São Paulo para conduzir esse workshop que vai estar acontecendo sábado e domingo. Se você quiser maiores informações, dá uma chegada lá no perfil da Elza. Na bio, ela está falando Sim. que tem o link para você se inscrever. E eu estarei com Elza no domingo Isso. pela manhã, tá? Então, amei esse convite. Bert Hellinger fala: quando uma oportunidade vem, um convite vem, o que nós temos que fazer? Agarrar pelos cabelos. Adorei. Como se fosse a crina de um cavalo. Ele fala assim: o sucesso é um cavalo selvagem. Você precisa agarrar a crina. Então, eu falei: nossa, e que oportunidade incrível de estar com a Elza. E eu, então, vou me mover, né? Com o maior prazer, com o meu coração cheio de alegria, para São Paulo para estar com Elza e sua turma Perfeito. no domingo de manhã. Então, nos vemos no Beleza. domingo, querida. Muito grata pela visitinha e pelo cafezinho Muito bem. aqui, né, no Um meu beijo. perfil. Tá bom, Até. querida? Então, Tchau, gente. fica com Deus e um beijo Até. no coração. Beijo, Cris. Um bom resto de dia Até. aí. Beijo. Obrigada para você também. Beijo, pessoal. Gratidão por todos estarem aqui com a gente.